Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre os missionários franciscanos em Medjugorje. Dando continuidade à história de Medjugorje e o chamamento de Nossa Senhora. Extraído do livro da jornalista repórter, habitante nativa de Medjugorje e testemunha ocular das aparições desde o início, Mirjana Stanislava Vasily Zucarini, no seu livro O Chamado de Nossa Senhora em Medjugorje. Convido a todos vocês a irem até o final para descobrirem a beleza da persistência dos franciscanos em preservar e manter a fé e a religião católica em meio ao comunismo naquela época até os dias atuais, pós-comunismo e da presença de Nossa Senhora em Medjugorje. E assim narra a autora. A Igreja Católica foi enfraquecida nos Balcãs na Idade Média, não apenas devido à expansão das igrejas ortodoxas do Oriente, mas também devido à presença de várias seitas, como os pátaros e os bogomilenses, que surgiram na Bósnia nessa época. O Vaticano assim enviou os monges dominicanos e em seguida os franciscanos, que pouco depois da sua chegada expandiram seu trabalho missionário desde o Mar Negro até a Ístria e do Adriático até Budapeste. Há numerosos vestígios de igrejas que testemunham seu trabalho frutífero. O período de expansão da religião cristã foi rudemente interrompido pela conquista turca, que escravizou a Bósnia em 1463 e a Herzegovina em 1482. Os frades franciscanos foram exterminados ou obrigados a esconder-se e a partilhar da pobreza e das privações do povo. Eles foram padres, médicos e professores. Unidos desta forma, conseguiram preservar a religião católica. Contudo, não foi tarefa fácil, uma vez que a maioria das pessoas fugiu da Herzegovina para várias regiões da Dalmácia, que se encontrava sob domínio católico veneziano. Nem todos os croatas resistiram ao Islão. Muitos deles sujeitaram-se a ele de modo a conservar a sua propriedade. Foi assim que a religião muçulmana ganhou destaque, sem que se identificasse com os seus povos de origem. O Papa Leão X louvou a coragem dos croatas na sua resistência e chamou-lhes de baluartes do cristianismo. Porém, a sua resistência teve um preço muito caro. Milhares deles foram mortos durante a guerra contra os turcos e perderam a região central do território que antes habitavam, a Bósnia-Herzegovina. O reinado de terror dos turcos durou mais de 4 séculos, até chegar ao fim em 1878. Quando a Bósnia-Herzegovina ficou sob o domínio do Império Austro-Húngaro e foi anexada pouco tempo depois. Os croatas da Bósnia-Herzegovina e do Império Austro-Húngaro ficaram separados da sua pátria. Em termos religiosos e sob estas novas condições, gozavam de grande liberdade. Foram construídas igrejas, fundadas novas ordens religiosas e abertas algumas escolas católicas. A província franciscana de Assunção foi estabelecida em Mostar em 1892. No mesmo ano, foi ali fundada a paróquia de Medjugorje. A primeira coisa que os monges fizeram foi construir uma igreja, mas infelizmente não escolheram o melhor terreno. Tratava-se de um terreno que supostamente assentava sobre uma gruta, o que levaria ao abatimento do chão. Efetivamente, isto veio a acontecer 30 anos depois. As paredes da igreja estalaram, a torre se inclinou e a construção se tornou instável. Assim, e durante anos, as missas foram celebradas ao ar livre no adro da igreja durante o verão e na cave do salão paroquial durante o inverno. Os habitantes de Medjugorje gozaram da liberdade religiosa apenas durante 20 anos. Em 1914,
teve início a Primeira Guerra Mundial. Os seus antepassados, assim como os meus, descendentes de Vasily Gragazovich, viviam numa comunidade de 5 famílias. Os homens foram para a guerra, enquanto os filhos em casa passavam fome, à semelhança de muitas outras crianças. Foi por isso que o padre Didak Buntic deslocou cerca de 12.000 crianças da Herzegovina para a Slavônia, ao norte da Croácia, livrando-as da morte. A esta tragédia seguiu-se um surto de gripe pneumônica que matou muitos habitantes, entre eles a minha avó estoica, que deixou o marido, 4 filhas e um filho de 10 anos, o meu pai Ante. Finda a guerra, o Império Austro-Húngaro desmembrou-se. Sob a proteção dos aliados, foi criado o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, e foi coroado o rei Alexandre, um sérvio, cuja religião era a ortodoxa oriental. Durante os primeiros tempos da Iugoslávia, a Igreja Ortodoxa exerceu uma grande pressão sobre o clero católico para renunciar à Santa Sé e ao celibato, obrigando-os a utilizar escrituras em cirílico e a usar barba para se parecerem com os sacerdotes ortodoxos gregos. Em Belgrado tiveram lugar grandes manifestações contra a assinatura da concordata que o Vaticano tentou estabelecer com o Reino da Iugoslávia para assegurar a proteção dos católicos. Os católicos croatas da Herzegovina não estavam certamente dispostos a renunciar à sua identidade nacional e a uma fé que tinham preservado durante séculos com grande sacrifício. Orgulhosos, rebeldes e impulsivos, recusaram-se a submeter-se e repeliram os ataques sofridos, mantendo-os unidos. Foram também vítimas da fome, que era um dos maiores flagelos daquela época de crise mundial generalizada. O produto agrícola mais importante de Medjugorje e de grande parte da Herzegovina era o tabaco, um monopólio do Estado tão mal pago que os agricultores não ganhavam o suficiente para pagar os impostos. Para sobreviverem, as pessoas vendiam produtos no mercado negro, mas as inspeções eram rigorosas e a polícia vigiava as estradas e todos os trilhos das florestas. O meu pai Ante e o seu tio Nicola eram donos de uma pequena loja de vinho e iam frequentemente ao norte vender os seus produtos. Os conterrâneos agricultores entregavam-lhes o seu tabaco, que eles trocavam por farinha na Eslavônia. Vemos aqui neste vídeo o quanto os franciscanos sofreram, quanto esse povo sofreu nessa época do comunismo, né? Generalizado naquele país comunista. Portanto, rezemos muito, porque se Nossa Senhora escolheu aquele lugar comunista, uma aldeia escondida no mapa, que não dá nem para encontrar, é porque ela tem um plano muito grande para realizar na paróquia de Medjugorje e no mundo inteiro.